E aí, pessoal, tudo bom? É o Carlos aqui de novo. Então, a gente terminou, né, a nosso bloco de botânica e agora a gente vai entrar no grande bloco da zoologia, né? Então, eu vou dar essa aula aqui para vocês de introdução à zoologia, finalmente, né? Porque eu já falei aqui, eu não sou muito fã de botânica, eu acho particularmente o mundo dos animais muito mais interessantes. Então, vamos dar início aí ao nosso estudo. Então, o que seria zoologia? Vamos começar com aquele papo chato, né? De todo professor, quando começa a dar uma matéria, de falar da etimologia da palavra. Então, zoologia seria... Zoo seria animais, e logia seria estudo. Então, zoologia é o estudo dos animais. Mas quem são os animais, né? Então, vamos voltar aí para a árvore da vida. Eu já trouxe aqui para vocês, espero que vocês lembrem. Aqui é uma árvore da vida de acordo com o Whittaker, é a árvore que cai no vestibular para vocês, que é abordada nos vestibulares. Então, essa árvore da vida, ela divide, né, todos os organismos em 5 grandes reinos, que seriam o reino das plantas, o reino dos fungos, o reino dos protistas, o reino dos monera, e o reino que a gente vai estudar aqui nesse bloco seria o reino dos animais, beleza? Bom, então aqui os animais é um grupo onde a gente se encontra, beleza? E aí eu trouxe aqui, de novo, uma abordagem do que a academia, o que os cientistas hoje em dia consideram como uma árvore da vida válida, beleza? Então a gente tem aqui, esse daqui só aborda o grande grupo dos eucariotos, né? Que são os organismos que têm um núcleo, beleza? Então, esse daqui dá pra gente ver que existem diversos grupos dentro dos eucariotos, e aí dentro desses grupos a gente tem os opisthocontes, e dentro dos opisthocontes a gente tem aqui, ó, os animais, beleza? Bem aqui no cantinho, eu não sei porque eles separaram as esponjas e animais, mas isso daqui, galera, é para dar uma ideia da diversidade da vida que existe, além do que a gente estuda aqui na escola, no vestibular. Então existem todos esses grandes grupos. A gente estuda um pouco dos grupos do Archaeoplastida, que são as plantas, né? Mas existem diversos outros organismos aí que a gente estuda e que existem, que são documentados, e vários outros que a gente nunca nem viu, e quem sabe no futuro a gente consiga ver, né? Então, essa daqui, como eu já disse, é a árvore da Baldalf, que é uma cientista muito importante, mas eu não quero que vocês saibam nenhum desses grupos, não quero que vocês saibam o que é Opisthocontes, o que é Archaeoplastida, não precisa saber nada disso cai no vestibular. O importante é vocês saberem esse aqui, ó, esse grupo da classificação do Whittaker. Então, dentro do grande reino dos animais, a gente tem outros pequenos grupos, né? Esses pequenos grupos são chamados de filos, né? Pequenos, grandes grupos, na verdade, né? Porque são diversos animais que tem aqui dentro desses filos. E a gente vai estudar, dentro desse bloco, a cada aula, um desses filos, né? E aí, essa aula aqui, ela vai servir para dar uma ideia geral dos grupos que a gente vai estudar e quais são as características desses grupos que a gente quer que vocês saibam, para vocês poderem ir no vestibular preparados. Então eu vou dar uma perspectiva dos grupos e depois eu vou falar um pouco sobre as características e como a gente analisa essas características, né? Então vamos lá. Bom, vamos falar primeiro dos grupos. Então os principais grupos, o primeiro deles que a gente estuda aqui é o grupo dos poríferos. A gente vai estudar na aula que vem. Então os poríferos são representados pelas esponjas que a gente vê. Aí são animais aquáticos de vida séssil. E aí eles são fixos, né? Isso quer dizer que eles são fixos. E eles não têm estruturas muito complexas. Aí, beleza? Então é o grupo dos poríferos. E aí, junto com os poríferos, na próxima aula, a gente vai estudar o grupo dos quinidários, ok? Então os quinidários já começam a ter organismos com vida livre. A gente tem as águas-vivas aqui, bem bonitonas. E aí a gente tem as medusas, também são outro grande representante desse grupo. A gente vai estudar eles na aula que vem. E aí depois a gente vai estudar o grupo dos plateumintos, que são o grupo dos vermes achatados. E aí a gente tem aqui, nessas imagens, a gente tem uma planária bem bonitinha, e aí a gente tem um verme achatado aí, de vida livre, marinho, que é bem bonitão, todo colorido. Mas os principais representantes desse grupo são a planária, que a gente tem aqui, e a tênia, que é a solitária, e ela é toda feiona, e eu não quis mostrar ela aqui, e a gente vai ver ela mais pra frente no futuro. Então eu decidi mostrar um bichinho mais simpático. E aí a gente também tem o grupo dos nematódios, né? Que são os vermes cilíndricos. Então esses vermes eles são causadores de várias doenças, assim como alguns plateumintos, né? E aí a gente vai estudar essas doenças mais pra frente, mas eu tenho aqui
uma imagem de microscopia de um nematóide, e aí a gente tem uma imagem aqui da lombriga, bem esquisitona aqui. E aí depois a gente tem o grupo dos moluscos, né? Que são animais de corpo mole que normalmente estão associados a uma concha calcária. Então a gente tem aqui esse caramujo e aí a gente tem essa concha bem bonitona, toda espiralada, que está associada a ele. E aí a gente também tem outros representantes. A gente tem a lula, a gente tem os polvos, né? Então aqui a gente tem um polvo bem bonitão. E aí depois a gente vai ver se esses organismos estão ou não associados à concha calcária quando chegar a vez de estudar a aula deles, beleza? E aí depois a gente tem o grupo dos anelídeos, né? Que são organismos já com corpo cilíndrico, mas aí eles têm uma novidade evolutiva que é a segmentação. Então vocês podem ver aqui, a gente tem uma minhoca e ela tem o corpo dela todo segmentado, como vocês podem ver aqui. E aí, além da minhoca, a gente tem representantes como as poliquetas e a gente tem as sanguessugas, né? E a gente vai estudar elas também mais pra frente. E aí depois, dando continuidade aos grupos, a gente tem o grupo dos artrópodes. Galera, esse grupo é o grupo mais diverso que tem, que a gente conhece pelo menos, na natureza, certo? Então a gente tem milhares de espécies aí documentadas dentro do grupo dos artrópodes. Se eu não me engano, chega a mais de 400 mil. Quando a gente for estudar elas, eu vou trazer os números mais exatos aqui. Então é o grupo mais diverso que tem aí, vocês veem, vocês vão sair na natureza, vocês com certeza vão encontrar umas 30 espécies diferentes de inseto, porque é um grupo super diverso. E aí dentro desses grupos super diversos, a gente tem o grupo mais diverso deles, que é o grupo das coleópteras, dos coleóptera, né? Então são o grupo dos besouros. Então existem, nossa, tem besouro aí pra dar a rodo, galera. Então a gente tem aqui a joaninha no grupo dos coleóptera, mas a gente também tem outros grupos dentro dos artrópodes, que seriam os crustáceos, né? Então a gente tem o caranguejo aqui, a gente tem os aracnídeos, então a gente tem uma aranha, e a gente tem outros insetos, tipo, a gente tem a formiga, a gente tem a borboleta, então é um grupo super diverso, super variado, e vai ser bem legal a gente estudar eles no futuro, beleza? E aí a gente já começa a entrar nos grupos que são mais próximos da gente, né? O grupo que a gente tá. Nós estamos no grupo dos cordados, vou dar um spoiler aqui. E aí a gente tem o grupo dos equinodermos, né? Então, como os maiores representantes, a gente tem aqui as estrelas do mar, os ouriços do mar, e não tá aqui, mas a gente tem os pepinos do mar, né? E vocês devem estar se perguntando, como esses organismos que são todos meio, sei lá, parece que eles são paradões, marinhos, como que eles são tão próximos da gente? Isso se dá porque eles têm uma estrutura, né? Quer dizer, eles pertencem a um grupo que a gente chama de deuterostômios. A gente vai estudar, a gente vai falar do que é a deuterostomia nessa aula ainda, mas junto com os cordados, os equinodermos são os únicos grupos que são deuterostômios. Isso quer dizer que o blastóporo dá origem ao ânus. A gente vai falar disso já já. E aí depois, o último grupo que a gente vai estudar é o grupo dos cordados, né? Então é o grupo onde a gente se encaixa. E aí é um grupo também bastante diverso. É o grupo que a gente chama aí na biologia zoando de fofofauna, né? Tem os animais fofinhos, a gente tem aqui um urso polar, o cachorrinho, o gatinho, passarinho, essas coisas assim. Então a gente tem aqui vários organismos. Então a gente tem os mamíferos, então a gente tem um urso, um outro mamífero aqui, eu trouxe um humano, que é o grupo que a gente se enquadra aqui. E aqui a gente tem a imagem, né, do Martin Luther King, que é bem importante a gente lembrar, né, da causa, tudo que ele representa, porque, né, vidas pretas importam, então é bem importante a gente trazer essa mensagem aqui, né? Bom, então continuando, a gente também tem os répteis, bem bonitões aqui. A gente tem um grupo que eu gosto pra caramba, que é o grupo dos anfíbios, que tem as salamandras, os sapos aqui, a gente tem um sapo bem bonitão, e a gente tem as aves, e a gente também tem o grupo das tartarugas marinhas, que a gente vai estudar mais pra frente, beleza? Bom, agora, eu não sei porque o meu slide estava errado, ele não mudou. Eu pulei um pouco, depois a gente volta naquilo, beleza? Vamos falar das principais características do reino dos animais. Quais as características que todos esses organismos que eu mostrei para vocês aqui têm em comum? Bom, a primeira delas é a multicelularidade. Eu sei que a biologia tem várias exceções para as regras aí, mas essa é uma regra que não tem exceção, galera. Todos os organismos animais na fase adulta são multicelulares. Quer dizer que eles têm milhares ou milhões de células aí no indivíduo adulto, beleza?
Então, esse grupo dos animais, eles são organismos que são eucariontes. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm núcleo, quer dizer que eles têm mitocôndria, quer dizer que ele tem todas as outras organelas, né? Então, a gente lembra que os animais, eles não têm parede celular, né? Eles só têm a membrana celular, beleza? Mas ter ou não parede celular não é uma característica exclusiva ou não de eucariotos, né? Então, a gente tem eucariotos que têm parede celular, como os fungos, por exemplo, que a gente já viu na aula passada, beleza? E aí a gente tem também outra característica que são os tecidos verdadeiros, tá? Mas aí a gente já começa com as exceções que seriam os poríferos não têm tecidos verdadeiros. A gente vai ver o que é um tecido verdadeiro quando a gente entrar na aula dos quinidários e vai falar um pouco sobre isso. Vamos pular a parte da blástula aqui e vamos falar da reserva de açúcar, né? Então a gente tinha a reserva de açúcar das plantas, que era através do amido, né? E só que dessa vez os animais, eles têm a reserva de açúcar deles feita através de glicogênio, beleza? Então é outra estrutura química, a gente vai ver isso em fisiologia, mas é uma forma de armazenar o açúcar diferente das plantas, beleza? Bom, outra coisa bem importante é que os animais, eles são um grupo evolutivamente muito bem definido. Isso é tanto por essas características em comum que eles têm aqui, quanto por outras características que não convém aqui, mas tem diversos métodos de análise genética que permitem a gente ter certeza que os animais, eles têm sim um ancestral comum, bem definido e bem conhecido aí, que existe para os animais, beleza? E agora vamos voltar a esse tópico aqui, que é o tópico da blástula. Então, todos os animais, eles possuem blástula. E o que é a blástula? Então, vamos voltar lá, vamos falar um pouco de desenvolvimento embrionário para a gente entender o que é a blástula, beleza? Então, os animais, né, eles têm, alguns animais têm como forma de reprodução a reprodução assexuada, que seria bem coisa de ficção científica, sabe? Você corta um pedaço da esponja, por exemplo, e nasce uma esponja no lugar, entendeu? Então, a gente tem esse método de reprodução que é assexuada, mas o principal método de reprodução no reino animal é o método de reprodução sexuada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que um espermatozoide e um óvulo se unem e eles formam um zigoto, beleza? E aí o zigoto vai dar origem a todas as células daquele organismo, ok? Então, o zigoto, ele começa a se dividir, ele faz a divisão celular, e a partir da divisão celular ele forma um maciço de células, que é chamado de mórula. É uma fase do desenvolvimento embrionário. Então, isso todas são as fases que o zigoto vai passar até ele se transformar em um organismo, ou num ser humano, se for um zigoto de inseto, até transformar num inseto, e por aí vai. Então, a gente tem essa etapa que é o maciço de células, que é a mórula, e aí a mórula ela vai evoluir para a blástula, que é uma divisão celular mais intensa e que tem a blastocélula, que é basicamente uma cavidade onde as células internas aqui elas desaparecem e ela forma essa cavidade aqui. Então a blástula tem mais divisões celulares, tem mais célula e tem essa cavidade aqui, beleza? E aí depois da blástula, então a gente já sabe que a blástula é aquela característica que a gente viu que tem em comum em todos os animais. Os organismos eles podem ter outras fases no desenvolvimento, que seriam a fase da gástrula, né? E aí, para a blástula formar a gástrula, ela tem que passar por um processo de invaginação. Então, as células, elas entram aqui dentro dessa cavidade aqui, desse modo, como as setas estão demonstrando aqui, e aí elas formam a estrutura chamada de gástrula. Então, esse processo de invaginação é chamado de gastrulação, certo? Então, essas são as etapas que, por exemplo, nós, humanos, passamos para poder nos desenvolver e formar um organismo aí que a gente conhece, o bebê, depois virar o adulto, beleza? E aí, depois da gástrula, a gente tem a especialização, a gente tem a formação dos folhetos embrionários, certo? Então, esses folhetos embrionários, eles vão dar origem aos tecidos embrionários, e esses tecidos embrionários, eles vão formar todas as estruturas que a gente tem no nosso corpo. Então, a partir disso, vão se formar a pele, os ossos, o sangue, o cérebro, tudo. Então, a partir desses folhetos embrionários, a gente vai ter aí
a formação dessas estruturas, beleza? Bom, então vamos falar um pouco agora, numa parte do desenvolvimento embrionário, vamos só ressaltar, a gente vai estar entrando aqui nessa parte da gástrula, beleza? Então a gente tem aqui uma imagem da gástrula que nem a gente estava vendo antes, né? E aí a gástrula, depois de uma certa fase do desenvolvimento, ela passa por um alongamento, né? Então a gente tem essa estrutura, essa cavidade aqui que a gente chama de arquêntero, e aí esse alongamento, a gente ainda tem um arquêntero, mas esse alongamento forma como se fosse um orifício, né? Então esse orifício ele é chamado de blastóporo, beleza? Então esse blastóporo, ele é uma estrutura que vai dar origem a estruturas futuras nos organismos adultos que eles vão se desenvolver, beleza? E aí, o blastóporo ele pode dar origem a duas estruturas diferentes, e isso acaba dividindo os animais em dois grandes grupos. Então é aquele papo que eu falei quando a gente estava falando dos equinodermos, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que depois que a gente tem a gástrula, a gente tem um alongamento, a gente tem a formação do blastóporo, e o blastóporo vai dar origem ou ao ânus, isso vai caracterizar os organismos deuterostômios, ou o blastóporo vai dar origem à boca, que vai caracterizar os organismos protostômios, certo? Então, quando o blastóporo dá origem ao ânus, né, quer dizer que a gente tem os organismos deuterostômios, que são os cordados e os equinodermos, beleza? E é essa a característica que faz com que a gente seja tão próximo dos equinodermos, beleza? Depois disso, a gente tem o blastóporo dando origem à boca, beleza? E aí o blastóporo dando origem à boca forma o grupo dos protostômios, que são todos aqueles outros organismos que não são os equinodermos e cordados que a gente abordou antes, beleza? Ok. Então, tendo isso claro, vamos falar um pouco sobre as cavidades corporais. Olha, galera, esse é um assunto que é bem complicadinho, até porque eu vou contar um segredo para vocês, que esse negócio de cavidade corporal é meio balela. A gente hoje em dia sabe que isso não é uma classificação muito exata, ela é totalmente arbitrária, não foi muito bem definida na ciência, né? Mas, infelizmente, acaba caindo no vestibular e a gente tem que dar aqui para vocês essa informação. Então vamos lá, acabando logo com isso, passando rápido por essa parte. As cavidades corporais, elas dividem os organismos em três grandes grupos, beleza? Então, a gente tem os organismos que são acelomados, isso quer dizer, basicamente, que eles não têm cavidade corporal. Por quê? Porque entre o ectoderma e o endoderma, que são aqueles tecidos embrionários que a gente viu, a gente só tem mesoderma. Então não tem nenhuma cavidade, não tem nenhum buraco aqui. Então a gente tem esse mesoderma que forma o mesênquima, beleza? E aí a gente passa para falar agora dos organismos que são pseudocelomados, beleza? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente já não tem o mesoderma preenchendo toda essa cavidade entre o ectoderma e o endoderma. A gente tem, na verdade, um pseudoceloma entre essas estruturas, né? Que é, na verdade, um líquido no qual se alojam os diversos órgãos do animal, beleza? Então, esse líquido ele não é o mesoderma, então esses organismos eles não são caracterizados como celomados, beleza? Então, a gente tem aí a ectoderme, aí a gente tem a mesoderme, logo depois da ectoderme, e aí a gente tem um pseudoceloma, que não é folheto embrionário, e aí a gente tem o endoderme, beleza? Aí depois a gente passa para o outro grupo, que são... bom, eu vou falar quais são os representantes desse grupo depois, mas a gente passa para o grupo dos celomados, que seriam a gente e os anelídeos e por aí vai. Basicamente, os animais que são celomados, eles têm uma cavidade corporal que é completamente revestida pela mesoderme, beleza? Então, ao invés de a gente ter a cavidade corporal aqui preenchida por um pseudoceloma que está em contato diretamente com a endoderme, isso não acontece. A gente tem a cavidade corporal, ela tá... Eu vou parar de mexer o mouse para sair essa coisinha. Aí, ó. Vocês podem ver que ela tá completamente contornada pelo mesoderma. O mesoderma ele contorna toda a cavidade corporal, né? E aí essa cavidade corporal ela passa a ser preenchida por um líquido que a gente chama de celoma, beleza? E aí o celoma vai ser onde tem
diversas estruturas aí que... Quer dizer, na verdade, desculpa, eu me confundi. Ela não é preenchida pelo celoma. A cavidade corporal ela é chamada de celoma, beleza? E aí ela está totalmente contornada pela mesoderme. É basicamente isso que vocês têm que saber. Mas quais são os organismos que são acelomados, pseudocelomados e celomados? Basicamente são os plateumintos são acelomados, os nemateumintos são pseudocelomados e todos os outros são celomados, beleza? Isso são os organismos que têm cavidade corporal. A gente tem que lembrar que os poríferos e os quinidários não têm. É tudo meio confuso agora, ficar falando essa avalanche de nomes, mas quando a gente for estudando aula a aula, a gente vai montar esse quebra-cabeça e aí a gente vai ter tudo certinho para a gente poder definir direitinho o que acontece em cada grupo, beleza? Bom, esse daqui já foi. E agora vamos falar um pouco de simetria. Quando eu estava montando essa aula, galera, eu nunca imaginei que o melhor jeito de explicar simetria seria falando de geometria. Eu nunca imaginei que eu ia ter que falar de matemática aqui enquanto eu falo de biologia, né? Mas, coisas da vida, né? Então vamos entender um pouco o que é a simetria. Basicamente a simetria, ela se caracteriza... Eu não sou matemático, então eu vou falar meio... usando termos provavelmente errados, que um matemático ia ficar chateado comigo. Mas, bom, vamos lá. É para a gente poder entender o que são os planos de simetria. Então, basicamente, uma figura geométrica que é simétrica, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no ponto central dela, a gente pode traçar uma reta, que seria um eixo de simetria, que vai dividir essa imagem em duas formas exatamente iguais. Então, é o caso desse triângulo. Se a gente traçar um eixo de simetria específico, é o único jeito de a gente traçar. Se a gente traçar, vocês estão vendo que esse triângulo, ele não Puta, eu nem lembro mais o nome dos triângulos aí. Me desculpem. Mas se a gente traçar, por exemplo, aqui no meu mouse, um eixo de simetria aqui, a gente não vai ter duas imagens exatamente iguais. Beleza? Eu acho que são triângulos isósceles, se eu não me engano. Posso estar falando muita besteira. E aí depois, quer dizer, nossa, me perdi total. Enfim, a gente só tem um eixo de simetria aqui, galera, que divide essa imagem em pedaços exatamente iguais. Isso quer dizer que essa figura geométrica, ela poderia ser chamada pela biologia de bilateral, beleza? Já uma simetria que seria radial, quer dizer, num círculo, quer dizer que a partir do ponto central dessa figura geométrica, a gente pode traçar diversos eixos de simetria, e esses eixos de simetria vão dividir essa figura em pedaços iguais, certo? Então, não importa da onde a gente passe aqui o eixo de simetria, passando pelo ponto central da figura, a gente vai ter esses pedaços aí que vão ser iguais entre si, proporcionais entre si, beleza? Agora, já uma figura que não seja simétrica, aqui a gente tem o losango, não importa por onde a gente passe esse eixo de simetria, a gente não vai ter figuras iguais, certo? Então, a gente passa esse eixo de simetria, não vamos ter figuras iguais. Então, por que a gente está falando disso? Por que a gente está falando de geometria aqui no meio da aula de biologia? Basicamente, para a gente poder entender como se dá a simetria dos organismos, né? Então, a gente estava falando antes de figuras que eram bidimensionais, né? E agora, quando a gente fala de organismos, a gente está falando de estruturas que são tridimensionais. Então, ao invés de a gente ter eixos de simetria, a gente tem planos de simetria que dividem esses organismos, beleza? Então, a gente tem dois grandes grupos aí nos animais, em relação à simetria deles. O primeiro grupo é a simetria radial, que a gente já viu. Então, quer dizer que a partir do ponto central, não importa quantos planos de simetria a gente passe por esse ponto central, a gente vai dividir esse animal em pedaços iguais, que são iguais entre si. Então, isso basicamente caracteriza o grupo dos quinidários aí e o grupo dos alguns equinodermes, beleza? A gente vai ver mais pra frente também. E a gente também tem a simetria, que é a simetria bilateral. Quer dizer que esses organismos eles só podem ter um plano, meu Deus, me fugiu o nome. Um plano de simetria que corta o animal no meio, em duas estruturas que seriam correspondentes entre si, beleza? E aí, além da radial e da bilateral, a gente também tem a assimetria que acontece nas esponjas, que não importa por onde você passa um plano, você nunca vai conseguir pedaços iguais nas esponjas, beleza? A gente vai falar quando a gente fala desses grupos aí. Mas por que a gente fala da simetria? O que tem de tão diferente entre os animais que são radiais e os animais que são bilaterais? Bom, basicamente, a bilateralidade, ela conferiu uma vantagem evolutiva
que a gente chama de... Na verdade, é um evento evolutivo, né? Que a gente chama de cefalização. Então, o que seria a cefalização? A cefalização, basicamente, é a concentração de estruturas no organismo na parte da cabeça, a formação de uma cabeça. E o que isso quer dizer? O que tem de diferente em um organismo que seja cefalizado e não cefalizado? Primeiro de tudo, vamos falar um pouco sobre as células nervosas, né? Então a gente tem aqui, essa imagem eu peguei, eu não achei em nenhum lugar da internet uma imagem que fosse tão boa quanto o meu livro, então eu tirei uma foto bem tosca e coloquei aqui. Isso quer dizer, galera, que os organismos que não são cefalizados, em relação às células nervosas, eles não têm um centro nervoso, né? Então quer dizer que eles têm uma rede difusa de nervosa, né? Uma rede de neurônios espalhados aí por todo o organismo, né? Sem um centro, um organizador de todas essas células. Quando a gente começa a ter uma estrutura bilateral, a gente começa a ter o organismo se movimentando em um sentido só, sempre para frente, né? Então ele sempre vai colocar a cabeça dele no ambiente antes. Isso acaba fazendo com que eu me precipitei, né? Eu já comecei a falar um pouco sobre estruturas sensoriais. Vamos voltar um pouco aqui e falar das estruturas nervosas. Na cefalização, as estruturas nervosas, elas se organizam, elas se juntam e elas formam um centro organizador. Esses centros organizadores são os gânglios e depois eles vão se desenvolvendo cada vez mais até formar um encéfalo, que a gente conhece pelo cérebro. E aí isso permite com que haja uma organização muito mais complexa das estruturas nervosas, né? Ao invés de serem só neurônios espalhados ao redor do corpo, a gente tem um órgão mesmo, né? Um órgão nervoso que organiza essas células de uma maneira que proporciona a capacidades de você poder interagir com o ambiente de uma forma que nunca foi feita antes, quando você só tinha uma rede difusa desses organismos, beleza? Bom, agora vamos falar um pouco sobre as estruturas sensoriais. Por que os gânglios e por que o encéfalo se estrutura na cabeça e não fora da cabeça? Bom, principalmente porque na cabeça, por causa daquela história que eu falei da exploração do ambiente, começam a se concentrar os órgãos sensoriais. Então, quando o organismo está explorando o ambiente, a estrutura que ele coloca primeiro para explorar um ambiente que não estava antes é a cabeça. Isso acaba gerando uma vantagem evolutiva desses organismos terem estruturas que são especializadas para você reconhecer o ambiente na cabeça, onde você pode reconhecer primeiro. Se tiver alguma ameaça, os animais podem fugir. Eles podem identificar aquela ameaça com os órgãos sensoriais e fugir, beleza? E aí, a partir disso, foi a pressão evolutiva para ter essas estruturas sensoriais e, consequentemente, a formação, o agregamento dos gânglios cerebrais das células nervosas na cabeça também, beleza? Então, essa estrutura é o evento da cefalização. Bom, outra coisa bem importante que a gente vai estudar mais pra frente vai ser a metameria, que é a segmentação dos organismos. Então, a partir já dos anelídeos, os insetos e os cordados, a gente começa a ter uma segmentação aí dos organismos, que acaba formando também uma especialização nas estruturas, né? Isso permite que os animais organizem certas estruturas para certas atividades, certos fins. Então, por exemplo, a gente tem aqui um inseto, ele tem o tagma da cabeça, é especializado para você poder ter a região sensorial e a região nervosa. A gente tem o tagma do tórax, que é super especializado para movimentação. A gente tem tanto a movimentação aérea quanto a movimentação terrestre. E o tagma do abdômen, que é para defesa, que é para excreção, para reprodução. Então, essa metaberia também conferiu uma vantagem evolutiva de você poder organizar as estruturas do corpo de uma maneira mais complexa. Beleza? Bom, outro tópico bastante importante dos animais é o tipo de esqueleto que a gente tem dentro dos animais. Então, basicamente, esses esqueletos, eles se dividem em três. O primeiro deles é o esqueleto hidrostático, a gente também tem o exoesqueleto e o endoesqueleto. Então, o que seria o endoesqueleto hidrostático? O esqueleto hidrostático, basicamente, é dos organismos que não possuem nenhuma estrutura dura para contração, com que os músculos se contraiam certo?
é meio complexo, a gente vai estudar isso mais pra frente, mas basicamente esses organismos, eles usam a água que tem dentro deles, que é incompressível, para poder sustentar a ação muscular. Então eles fazem essa movimentação a partir da água que tem dentro deles, beleza? É assim que eles conseguem se movimentar. Então a água gera uma certa pressão diferente, de acordo com o modo com que esses organismos conseguem se comprimir, se contrair, se movimentar, e aí ele consegue fazer a movimentação dele, que é uma movimentação um pouco mais limitada, né? E aí a gente começa a ter a formação na natureza de estruturas duras nos organismos. Essas estruturas duras permitem que os músculos se fixem nessas estruturas duras e possam puxar partes do corpo, certo? E aí é aí que a gente começa a ter um esqueleto que permite a movimentação mais complexa desses organismos, né? Então esse esqueleto ele pode estar tanto fora do corpo, né, sendo uma cobertura rígida que envolve o corpo do animal, quando ele pode estar dentro do corpo, né? Então, quando a gente tem um esqueleto que está fora do corpo, a gente tem um esqueleto, a gente chama ele de exoesqueleto, que é como se fosse uma carapaça, uma armadura dos organismos, e então as partes moles ficam protegidas aí dentro desses organismos. Então é o que acontece com os artrópodes, é o que acontece com os insetos, beleza? E aí a gente também tem o endoesqueleto, que é o esqueleto como a gente entende o nosso esqueleto, beleza? Então o nosso esqueleto, os esqueletos de vários outros organismos aí, é o endoesqueleto. Então quer dizer que o esqueleto está dentro dos organismos, e aí os músculos, ele confere rigidez e confere uma estrutura sob a qual os músculos podem se puxar, e um ponto de formar toda aquela história vocês estudam em física, de alavancas e não alavancas, toda proporcionada pelas partes duras do esqueleto, beleza? Bom, a gente também, outro ponto muito importante que a gente vai ver em cada grupo é o sistema circulatório. O sistema circulatório ele se divide basicamente em dois tipos. O tipo que é o sistema de transporte aberto, que ele basicamente quer dizer que a gente tem uma abertura, o conteúdo, né, o líquido que transporta nutrientes pro organismo, ele não é fechado em tubos, em veias e tudo mais. Ele tem umas lacunas pela qual ele é aberto, e aí ele acaba espalhando esse líquido para depois ele ser recolhido ou não. E aí depois a gente também tem o sistema de transporte que é fechado, quer dizer que o transporte ele a todo tempo se movimenta do organismo dentro de veias, artérias, capilares e todas essas estruturas. Ele nunca sai para cavidades do corpo, como acontece no sistema aberto, beleza? Então essa é uma classificação. E aí, finalizando aí, a gente também tem o sistema respiratório e o excretor. E aí isso tem uma grande variedade. A gente tem a respiração pulmonar, respiração branquial, e aí a traqueal. Aí a gente também tem os sistemas excretores, que podem ser protonefrídeos, canais excretores, metanefrídeos e por aí vai, túbulos de Malpighi, blá 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 blá. Tudo isso não vale a pena a gente falar aqui, porque vocês vão esquecer depois, vamos ser sinceros. E é mais fácil a gente falar desses sistemas quando a gente estiver falando dos grupos. Eles ainda são importantes, vocês podem esquecer nessa aula, mas nas próximas aulas não podem esquecer, porque tudo isso cai no vestibular e tudo isso é muito importante, beleza? Então vamos agora para a parte mais importante. Esse é o último slide, galera, eu prometo. Mas essa imagem aqui é a imagem mais importante de todo esse bloco, galera. Esse é o quebra-cabeça que a gente vai montar começando a partir de hoje até o final aí das aulas de zoologia. A gente vai formar essa filogenia toda inteira aqui, falando das características que surgem nos grupos, as características que são exclusivas desses grupos, as características que são comuns entre os grupos, e a gente vai formar essa filogenia. Então a gente tem todos esses grupos que eu falei: poríferos, quinidários, plateumintos, nematomintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, cordados, né? A gente tem tudo isso aqui e cada um deles tem características em comum. Então a gente viu aqui, então o primeiro passo do nosso quebra-cabeça aqui foi essa parte de
aqui da base. Então, a gente tem a multicelularidade, o desenvolvimento embrionário da módula da blástula, e aí nas próximas aulas que a gente vai abordar as quinidários e os poríferos, a gente vai falar um pouco sobre a filtração, a gente vai falar um pouco sobre a gastrulação, né? A gente vai falar um pouco sobre a triblastia, depois, a cada aula, a gente vai montando todo esse quebra-cabeça, todas as estruturas a gente vai falar, todas essas coisas aqui. Ah, eu acabei pulando o sistema digestório, mas basicamente a gente tem um sistema digestório que é completo, que quer dizer que a gente tem uma boca em um ânus, né? Então o alimento entra pela boca e passa pelo sistema digestório e sai pelo ânus. Isso é o sistema completo. No sistema incompleto, a boca quer dizer, o sistema incompleto ele só tem uma abertura, que seria, né, a boca. Então os resíduos eles tanto entram pela boca, são digeridos e saem pela boca. Beleza? Desculpa ter pulado esse slide, acho que eu pulei 2 vezes sem querer. Então, beleza, galera? É isso. A gente vai montando esse quebra-cabeça com o tempo. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem me contatar. Ou por aqui, ou pelo grupo, ou pelos comentários, por qualquer coisa. E é isso. A gente vai se falando. Tchau, tchau.